te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que cuidai do vosso povo com bondade e governai com amor, concedei-nos pela intercessão do Papa São Gregório Magno o espírito de sabedoria, aquele a quem confiastes o governo da Igreja, a fim de que o progresso espiritual das ovelhas tornasse a alegria eterna dos pastores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, no versículo de 38 a 44. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinou-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou imediatamente. E ela levantou e começou a servi-lo. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, levavam a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saiu demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabia que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuraram e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado, a pregar nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje a igreja faz memória de São Gregório Magno. Ele foi Papa da Igreja e também foi doutor da Igreja. Ele deu a sua vida por causa de Jesus Cristo e da sua Igreja. Então hoje nós faz memória de um grande homem da história. E a liturgia nos fala que Jesus, ele sai da sinagoga. Nós vimos nos dias anterior, ontem mesmo, Jesus pregando na sinagoga. Sinagoga, lugar de oração.
E aí ele saiu da sinagoga. Isso é um ponto muito importante para a nossa reflexão sobre a vida de fé da nossa igreja. Quer dizer, o que nós temos que fazer? Ir na sinagoga. E o que fazemos então na sinagoga? O que nós fazemos na igreja? Nós vamos lá ouvir a palavra. Ouvir a palavra de Deus. E nós vamos, através de ouvir a palavra de Deus, também receber o que Deus quer. Deus quer nos alimentar pela palavra e também nos alimentar pela Eucaristia, sacramento do amor. Só que esse sair da sinagoga representa muito, porque lá a gente escuta a palavra e se alimenta do próprio Deus, para criar um vigor, uma capacidade de sair da sinagoga e ir para as casas. Uma igreja de saída. E Jesus então sai e vai aonde? Na casa de Simão, aonde lá estava a sua sogra paralisada por uma febre, impedida de se movimentar. Por isso tanto que pediram por ela, né? Alguém pediu por ela. E Jesus vai e de uma forma muito simples estende a mão, a levanta e a febre desaparece. Então, aquele que está caído, por um motivo ou outro, precisa da intercessão de alguém para que esse alguém interceda junto a Jesus, para que Jesus vai estender sua mão e o levantar daquela condição que o impede de servi-lo. E aí então a sogra do Pedro, ela fica curada, porque aí a febre deixou ela. E o que aconteceu? Ao deixar ela, a febre desaparece. Então a febre desaparece e ela, ao desaparecer a febre, ela começa então a servir. Então é esse o sentido. Uma igreja que escuta, mas uma igreja que caminha. Essa é a nossa missão. E interceder por aqueles que estão caídos. Porque aqueles que estão caídos, ao se levantar, se tornam também membros dessa igreja em saída. E aí então, ela começa a servi-lo. E Jesus sai daquele lugar, né? E vai e leva, então, naquele lugar de saída, quer dizer, nas casas, onde existia necessidade, Jesus curou a todos. Jesus curou a todos. E ao curar, então, a todos, aquelas pessoas ficam maravilhadas com a ação de Jesus, mas Jesus precisa sair dali. Ali ele expulsou demônio, ali ele libertou muitas pessoas de várias enfermidades, só que aí ele precisava sair dali. E aí começaram a tentar impedi-lo, porque sentiram ali em Jesus a sua proteção. E aí Jesus fala, eu preciso ir para outros lugares, preciso também anunciar o reino de Deus em outras cidades. Um Deus que visita a sinagoga, um Deus que visita as casas, um Deus que cura todos aqueles que têm necessidade e um Deus, então, que ao amanhecer tirou todos na escuridão, quer dizer, estavam todos nas trevas, sai daquelas trevas da escuridão e entra então no novo dia, num clareado novo dia, que é a cura, que é a libertação. E Jesus então está sendo impedido, mas ele diz, eu preciso ir para outros lugares. Jesus não cessa. Jesus, ele quer sempre fazer mais. Então nós, como cristãos e seguidores de Jesus, sempre temos que ter sede de fazer o bem, sede de ir ao encontro dos necessitados, como assim fez São Gregório Magno. Por intercessão de São Gregório Magno, de Santa Teresa de Jesus,
que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.